Bom, meus amigos, sou o professor Marcelo Antunes e vamos dar continuidade às nossas aulas. Vamos entender o que é a união estável, qual é o conceito, o que, o que pode-se dizer que é a união estável. Bom, o artigo 1723 do Código Civil, ele já começa a dar uma dica, dizendo que a união estável, né, ela se constitui pela convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Então, na verdade, a união estável, nós podemos dizer que é a união de duas pessoas que vivem como casadas. Isso por quê? Porque a união estável, ela simplesmente aparenta para a sociedade que aquele casal, naquela união, vive como se casados fossem. Então, a aparência na união estável para terceiros é a de casados. Se poderia dizer que é a posse do estado de casados. Ou falando em posse, é como a posse é a propriedade. A posse é a exteriorização da propriedade. E a união estável é a exteriorização de uma vida de casados. Sabe aquela pessoa que você conhece e que aquele casal que muito tempo depois você descobriu que não é casado com a sua esposa ou com seu marido? É justamente isso que é a união estável. A união estável é uma exteriorização de uma posse de estado de casados. Ou seja, para a sociedade, aparenta-se de que casados são, mas na prática não são casados no papel, como se diz. Então, não há necessariamente um registro. A união estável também pode ser registrada, a gente vai ver mais à frente. Mas a união estável, ela é uma situação que acontece. As pessoas não escolhem entrar numa união estável. Isso é muito raro. O mais comum de acontecer é o quê? Duas pessoas convivem e aquele relacionamento ele vai se aprimorando de uma simplificada, como a gente fala usualmente, de um crush, vai se tornando uma coisa mais séria. Vão começando a ter planos, criar planos, ter uma vida em comum. A partir do momento que se cumprem os requisitos da união estável, ela simplesmente acontece. Não necessariamente ela acontece com registro. Beleza? Então, a gente pode conceituar singelamente a união estável como a união de duas pessoas que vivem como casadas. Vivem como casadas. Elas não são casadas, elas são conviventes, são companheiros, amaziados. Mas a questão é, a união estável, ela não tem uma data certa para ocorrer. Ela se caracteriza também por uma questão subjetiva, pela intenção, que a gente vai ver à frente. É uma questão que pode aparecer, um questionamento. Eu sou uma pessoa bastante para frente, acredito de que uma pessoa não deva ser exclusiva de alguém, não acredito na exclusividade do amor. Então, será que eu posso constituir uma união estável poliafetiva, ou seja, um homem com duas mulheres, uma mulher com dois homens, enfim? Seria possível, no ordenamento jurídico brasileiro, a aceitação dessa união estável? Bom, o poliamor, ele ainda não está reconhecido no nosso ordenamento para fins práticos. Tem lá no STF um recurso extraordinário que substitui um outro paradigma já de repercussão geral na mão do ministro Alexandre de Moraes, tá? Que está concluído em 17/7/2017, ou seja, é possível que em breve tempo ele decida sobre isso, acredito que ainda vai demorar um pouco.
é justamente essa possibilidade ou não do Supremo Tribunal Federal reconhecer essa união estável plurima, que haja mais de uma parte, além de um dos companheiros, é óbvio. Ou seja, 3 conviventes ou mais. Imagine uma sociedade paralela, enfim, que vive sem esses aspectos nossos de fidelidade, enfim. Então, existe uma questão lá no STF para saber se é possível a união estável plurima. O STJ já decidiu reiteradamente de que não é possível. Mais à frente veremos como o direito previdenciário especificamente está avaliando essa questão de um possível concubinato, mas aí nesse caso são uniões estáveis paralelas. O do STF especificamente é sim uma união estável plurima, como a gente diz. Olha, os árabes, os islâmicos, os mormons, várias culturas, eles atendem a esse requisito, inclusive no casamento. Resta saber como o STF vai decidir essa questão constitucional. Minha opinião é, desde que seja realmente uma união estável plurima, seja de fato, não tenha intuito de fraudar, seja uma relação existente, né, não eventual, que cumpra todos os requisitos, não vejo grandes problemas para que se reconheça. Haja vista que o ordenamento jurídico não pode limitar o direito das pessoas de terem sua autonomia, ou seja, de serem felizes. Então, a felicidade ela é relativa. Se para uns a fidelidade em um companheiro apenas é ok, é requisito, para outros não se bastam apenas com um. Então, a união estável plurima é um aspecto ainda polêmico, que o STF ainda não decidiu, mas que veremos que o direito previdenciário já está resolvendo essa questão, e acredito eu, penso eu, que futuramente o STF vai dar a chancela, sim, desde que seja configurada uma união estável de fato, que a gente vai ver os requisitos a seguir. Bom, qual é a diferença entre a união estável e o namoro qualificado? Olha, gente, união estável, ela cumpre os seus requisitos. O namoro qualificado, ele já é um pouco diferente. O namoro qualificado é aquele namoro mais sério. É aquele namoro que, às vezes, até existe uma coabitação. Não tem problema. 2 pessoas convivem, elas realmente possuem uma vida em comum. Porém, no namoro qualificado, não são atendidos os requisitos idênticos ao da união estável. O namoro qualificado é simplesmente uma conveniência. 2 pessoas que até pensam no futuro estarem juntas, mas que atualmente elas não estão de fato numa união estável. Elas estão numa pré-união estável, num noivado, enfim. Elas estão levando a coisa toda a sério, mas realmente não pensam em construir família agora, não estão de fato construindo família agora. Então, o namoro qualificado, ele é muito diferente. Tem decisões importantes alegando que quando há uma dependência ainda dos pais, aqueles 2 estudantes, vocês em casa muitos devem saber desses casos, 2 estudantes que moram e estudam em cidades diferentes dos pais, acabam se juntando para realizar uma facilidade da vida e se gostam muito, pensam em um dia casar, mas o problema é, o pensar simplesmente não qualifica esse namoro como uma união estável. A união estável, ela sim deve ter o viés de constituição de família. Nesse caso, não. Então, namoro qualificado entre 2 estudantes, como muitos de nós vemos por aí, realmente não constitui uma união estável. Ok? Então, temos que entender isto.
Vamos encerrar esse bloco e seguimos adiante.